Olá, sejam bem-vindos à apresentação da segunda lista da disciplina de mineração de dados 2025.1. O presente trabalho se trata da resolução da lista 2 da disciplina de mineração de dados, cujo conteúdo segue na esteira de tratamento de dados, como na primeira lista, mas agora com foco em extração de informações do mesmo dataframe Fake Telegram 2022, por meio de consultas SQL via DuckDB, um SGBD leve e poderoso com implementação em Python e amplamente utilizado para análise de dados. Então vamos lá, começa com a leitura do dataset, importamos algumas bibliotecas, o NumPy nem precisou. Aqui lemos com a função readCSV do Pandas. Primeiro exportamos para um arquivo Parquet, para isso usamos a função toParquet, onde se passa um arquivo destino, para onde vai o dataset com um novo formato Parquet, certo? E o modo de compressão, que foi usado gzip, mas no caso nem foi usado para as operações que vão ser necessárias adiante, né? O que vai ser preciso mesmo é aqui o DuckDB, que para isso a gente utilizou a função SQL, já chamamos aqui o DuckDB, já que já tinha sido importada a biblioteca, e aí simplesmente uma chamada SQL com createTable, que o Fake Telegram DuckDB, selecionando tudo do nosso dataset original Fake Telegram. E aí, começando mesmo os trabalhos, nós temos aqui recuperar primeiramente a quantidade de mensagens. Para isso, a consulta SQL que nós utilizamos foi na coluna idMessage, pegar todos os distintos e fazer um count deles, né? Aí coloca aqui no número de mensagens. Aqui temos 364.009 mensagens distintas. Agora, a quantidade de usuários é bem parecida, mas agora só com a coluna ID Member Anonymous, que vai dar os usuários diferentes. Apesar de que na tabela original nós temos uma deficiência de que muitas das linhas que carregam essa informação do usuário estão como nulas, né? Estão como none. Mas mesmo assim, aqui nós, pelo menos com os dados que nós temos, nós obtemos aqui 14.809 usuários, certo? Agora a quantidade de grupos, da mesma forma, basicamente é exatamente a mesma consulta, mas agora passando a coluna de grupos, temos 178 catalogados no dataset. Agora a quantidade de mensagens que possuem apenas texto. Quantidade de mensagens que possuem apenas textos, nós temos, de modo geral, nos aplicativos de mensageria, você pode mandar uma mensagem com texto, você pode mandar uma mensagem com texto e mídia ou só mídia, né? Então, as que possuem apenas texto vão ser aquelas que têm um valor na coluna de texto, no caso aqui do nosso dataset, e não vão ter na coluna de mídias, certo? Então aqui nós temos aqui, nós passamos aqui para fazer a contagem do número de mensagens, mas onde tem aqui o hasMedia igual a false. E aí nós obtemos 170.464 mensagens que só tem apenas texto. Então agora a quantidade de mensagens contendo mídias, nós temos aqui, fazemos de novo a coleta das mensagens, mas agora, diferentemente da última consulta, colocamos o mídia como true. Aí nós temos o valor de 237.454. Agora a quantidade de mensagens por tipo de mídia. Então agora nós vamos ter que usar selecionar dois tipos de colunas diferentes, certo? Que é o tipo de mídias e também as mensagens. Então nós vamos agrupar elas pelo tipo de mensagens. E aí nós temos aqui uma nova tabela, onde cada linha é um dos tipos de mídia possível, e aqui nós temos o número de vezes em que ela aparece. Basicamente isso. Agora as 30 URLs que mais se repetem. Aqui nós tínhamos a coluna mídia URL, certo? Então nós fizemos basicamente a mesma coisa. E dessa vez ordenamos, né, como ele pedia, as que mais se repetem. Ordenamos aqui de maneira decrescente, né, do maior para o menor, com limite de 30. Então aqui estão as URLs,
A que mais apareceu foi Nani, né? Que acabei esquecendo de filtrar esse que acaba sendo um ruído aqui, né? Mas aqui estão as outras que foram coletadas. E agora os 30 domínios que mais se repetem. Bom, para obter essa lista foi necessário alguns passos. Primeiro, reuniu-se as URLs em um vetor a partir de consulta SQL. Depois criou-se uma função que percorrendo cada uma das URLs do vetor para coletar apenas os domínios. Para tal, capturou-se a primeira substring antes de uma barra, se o link não era começado por HTTP, ou a substring entre a segunda e terceira barras, caso contrário, que é normalmente onde fica o nome do domínio quando uma URL possui HTTP, né? Já quando ela não possui HTTP, o domínio está normalmente antes da primeira barra, certo? E aí, por fim, aplicou-se ao vetor obtido, apenas uma contagem aqui, né, para obter os 30 mais frequentes. Então aqui está aqui uma função que faz basicamente isso, de pegar, ele chega se tem HTTP, se tiver, ele vai pegar a substring que está entre a segunda barra e terceira barra. Caso contrário, ele vai pegar uma substring que está apenas antes da primeira barra. E aí nós obtemos esses valores aqui. Tem vários aqui que são, dá para considerar que são repetidos, né? Vários tipos de formas de escrever o domínio do YouTube, né? Talvez uma função mais precisa ela colocasse considerasse esses vários tipos de domínio como sendo um só. Mas, enfim. Na próxima nós temos os 30 usuários mais ativos. Nós basicamente pegamos aqui, selecionamos os membros, colocamos em um vetor e aplicamos a mesma forma de contagem lá. Que novamente o que mais apareceu foi os valores nulos, né? Mas em seguida estão todos os outros aqui que mais se repetem. IDs de usuários. Agora os 30 usuários que mais compartilharam texto. Nós pegamos todos os usuários onde a linha daquela mensagem não tem é uma linha válida para texto, né? Então basicamente nós pegamos esses usuários que compartilharam texto e fizemos a mesma coisa que havia sido feita antes. E pegamos os 30 mais frequentes. Aqui estão os IDs, né? E os 30 usuários, agora os 30 usuários que mais compartilharam mídias, basicamente é a mesma coisa. Mas agora, antes nós tínhamos checado se o texto não era not a number, né, nulo. E agora nós checamos se a mídia não é nula, ou seja, falso. Aí fizemos a mesma coisa. Exibimos aqui os 30 que mais compartilharam mídias agora. Agora, as 30 mensagens mais compartilhadas. Para isso nós coletamos aqui as mensagens, colocamos em um vetor e fizemos a mesma coisa, exibindo aqui quantas vezes elas aparecem. Então está aqui o ID da mensagem, essa mensagem com ID 1012 apareceu 18 vezes e assim por diante. As 30 mensagens mais compartilhadas em grupos diferentes. Para isso a gente precisou coletar dois atributos, né, que seriam a mensagem e o ID do grupo. Aí, como ele quer grupos diferentes, tem que colocar aqui o distinct e o count para coletar todos os grupos diferentes, né, todos os grupos distintos. E aí basicamente a gente vai ordenar por esse número de grupos distintos, né, e pegar os 30. Aí aqui nós temos a mensagem com esse ID. Eu tenho aqui a coluna do ID da mensagem e respectivamente em quantos grupos diferentes ela apareceu, certo? Agora, mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário e suas quantidades. Então, para isso a gente pegou o membro, a mensagem e a contagem de todas as mensagens relacionadas àquele membro, certo? E aí nós agrupamos aqui pelo ID do membro e pela mensagem. E então ordenamos de maneira decrescente. Aí nós temos aqui o ID do membro. Basicamente nós temos esse data frame que uma coluna tem o ID do membro, outra coluna uma das mensagens que ele enviou, e aqui a quantidade de vezes que essa mensagem foi enviada, certo?
Aqui nós temos vários nones aqui, né? Mas dentro do vetor, dentro desse novo data frame aqui que a gente produziu, vão ter mais outras informações, né, acerca de certos usuários que mandaram certas mensagens certa quantidade de vezes, certo? Agora, mensagens idênticas compartilhadas pelo mesmo usuário em grupos distintos e suas quantidades. Então, é basicamente a mesma coisa do anterior, só que agora a gente vai ter que... Não, basicamente a mesma coisa não, porque antes era mensagem, né? Agora ele quer grupos também. Então agora tem que coletar os grupos distintos em que o usuário estava e mandou a mensagem, certo? Aqui agrupamos novamente e vamos ordenar pelo ID do membro, só que também pela contagem do grupo em que ele enviou a mensagem. Só que dessa vez o número máximo de grupos em que um usuário mandou a mesma mensagem acabou sendo 1. Isso talvez porque nós estamos pegando aqui o ID da mensagem, certo? E o ID, se a mensagem ela estiver, mesmo que ela tenha o mesmo texto, mesma mídia, mandado pelo mesmo usuário, se ela tiver sido mandada em momentos diferentes, ela acaba sendo catalogada como uma nova mensagem. O que é até impossível, né? Um usuário mandar exatamente ao mesmo tempo, chegar 2 mensagens que o usuário mandou ao mesmo tempo no servidor lá do Telegram, é basicamente impossível. Mas do jeito que está organizado aqui esse ID da mensagem, foi esse o valor que a gente conseguiu, e era até lógico que conseguisse esse valor aí, já que tem esse empecilho aí do horário da mensagem, certo? Agora os 30 unigramas, bigramas e trigramas mais compartilhados. Então nós basicamente coletamos aqui o texto para colocar em uma nova lista aqui. E aí primeiro pensou-se em fazer uma função meio que de força bruta, certo? Pegar aqui, fazer uma função que você joga um texto e um número que vai basicamente ser o número de palavras que você quer fazer o n-grama. Por exemplo, um bigrama vai ser 2 aqui, né? Aí você divide as palavras, né? Faz aqui um vetor de output para onde vão ser colocados os n-gramas que você quer. E aí você percorre toda essa palavra, no caso aqui ainda a palavra, menos o número de palavras que você quer dentro dos n-gramas, que vai ser basicamente o range máximo que você pode, né? O número de palavras menos o número que você quer. E aí você vai basicamente apendar, né, esse vetor de palavras aqui que você conseguiu, da posição que você está agora até a posição que você quer pegar o número de palavras que você quer. Por exemplo, um bigrama vai ser aqui a posição mais 2, ou seja, você vai pegar 2 palavras, certo? Aí você vai retornar isso aqui. Aí faríamos, né, isso aqui para unigramas, bigramas e trigramas, só que isso aqui na prática ficou inviável, porque o custo computacional disso aqui é mais de n ao quadrado isso aqui, né, porque você vai percorrer n vezes aqui, né, pro tamanho da coluna de textos lá, e aqui dentro você vai percorrer pro tamanho basicamente da ordem do tamanho do próprio texto, né, do número de palavras que tem naquele texto. Então ficou um custo computacional muito alto. Seria a maneira mais lógica de se fazer isso aqui, mas não foi possível, então teve que usar aqui uma biblioteca do Python que tem uma função que é especializada justamente nessa parte de criar n-gramas. Então nós chamamos aqui esse count vectorizer, que vai criar os n-gramas, né? Vai extrair eles do vetor que a gente mandar para ele de palavras. Aí basicamente com esse vectorizer aqui, a gente vai fazer essa transformação aqui no nosso vetor que a gente conseguiu com a coluna de textos. E então aqui a gente vai fazer uma contagem, né, de quantos n-gramas tem. E aí
vai organizar, né, esses n-gramas de acordo com o número de palavras que ele tem, certo? Aqui tem uma explicação melhor. Eu acabei fazendo isso aqui já há alguns dias. Então, implementou-se um algoritmo da biblioteca scikit-learn, extrai os n-gramas com a função count vectorizer, depois obtém um somatório de cada tipo de n-grama, certo? Nós já vimos, foi onde paramos. E depois mapeia-os para seus devidos índices com a função vectorize vocabulary. Então ele vai colocar, nós conseguimos aqui uma matriz de uma linha só. Aí agora ele vai colocar nesse n-gram frac uma nova matriz com o número de linhas do tamanho dos n-gramas que a gente passou, né? E aí ele vai colocar cada n-grama no índice correto. E então ordena de acordo com a frequência que aparece. Por fim, separa o vetor de frequência pelo tamanho de palavras em unigramas, bigramas e trigramas. Então, aqui ele vai ordenar, né, com essa função sorted. E depois vai separar. Aqui, quando tiver tamanho 1, significa um unigrama, e assim por diante. E aqui nós exibimos os 30 maiores de cada um, que foi o que a questão pediu, né? Aqui nós temos os unigramas e a quantidade de vezes que eles aparecem, da mesma forma os bigramas e os trigramas aqui. Dá pra ver que basicamente a maioria das mensagens obtidas aqui foi de grupos que foram cancelados, né? Aqui, this community was, the community was blocked in, tá quase the superior electoral. Então foi só de grupo supimpa aqui que foi retirada essa base de dados. Continuando, as 30 mensagens mais positivas, aliás teve um erro de contagem aqui, tá 5.16, foi para 5.16 de novo, mas aqui vai para 5.18, então isso aqui é 5.17, considere-se. As 30 mensagens mais positivas, distintas, basicamente ranqueamos aqui, coletamos aqui o score sentiment e a mensagem. Então agrupamos aqui para que ficasse os mesmos score sentiment um ao lado do outro e ordenamos aqui pelo score sentiment de maneira decrescente para que os primeiros aparecessem na frente, né? Então aqui estão os IDs das mensagens e os seus respectivos scores. Agora as 30 mensagens mais negativas é basicamente a mesma coisa, só que agora vai ser ordenado de maneira crescente. Então, obviamente o menor vai ser -1, e aqui estão os IDs. Agora o usuário mais otimista. Aqui, para se considerar o usuário mais otimista, o que se considerou foi a soma dos scores das mensagens mandadas por cada usuário. E quanto mais positiva essa soma for, mais otimista seria aquele usuário, certo? Então aqui coletamos aqui a soma dos scores. Aí organizamos aqui pelo score e ordenamos aqui de maneira decrescente por essa soma. E aí está, como tinha muitas mensagens cujo usuário acabou não sendo catalogado, acabou que a maioria das somas ficou sendo de mensagens desse tipo. Então, o primeiro usuário aqui que aparece que teve todas as suas mensagens catalogadas nos seus scores relacionados ao seu ID foi este daqui, que apareceu na terceira posição na tabela, que teve este score de sentimento aqui. Agora o usuário mais pessimista usou-se a mesma lógica, né? Só que agora a soma deveria ser mais negativa possível. Então ao invés de ser decrescente foi crescente aqui a maneira da ordenação. E dessa vez foi esse usuário aqui com -313, o considerado mais pessimista, porque ele foi o primeiro a aparecer descartando aqui essa multitude aqui de valores none. Então agora as 30 maiores mensagens, basicamente coleta-se o texto e ordena-se, né, de maneira decrescente essa nova coluna de texto. As maiores mensagens aqui considerou-se o tamanho, né, em questão de armazenamento, né, e não quantidade de caracteres, por exemplo, porque como ele é um atributo varchar, né, quando você pede para ordenar aqui na consulta SQL, ele vai ordenar pelo tamanho das mensagens.
em kilobytes, por exemplo. Então aqui dá pra ver que mensagens mesmo muito curtas, né, um emoji só, porque esse emoji precisa de muita informação, né, para ser renderizado e tal, ele acabou sendo mais pesado do que textos longos, por exemplo, né. Agora, as 30 menores, a mesma lógica, só que agora ordena-se de maneira diferente. Aqui estão elas, né, todas, claro, entre as que existe texto nela, né, não vai se considerar mensagem sem texto, claro. Agora, o dia em que foi publicada a maior quantidade de mensagens, nós pegamos aqui as mensagens distintas e também a substring da coluna do date message de 1 a 10. Por quê? Porque a coluna date message ele carrega o dia e também a hora. Aí para você pegar apenas o dia, você precisaria pegar os 10 primeiros caracteres desse valor que está guardado naquela coluna. Então nós colocamos eles aqui como dia e ordenamos e ordenou-se pela contagem distinta de mensagens e obteve-se isso aqui. Pronto. Aqui está a contagem de mensagens e aqui o dia em que elas foram enviadas, ok? Agora as mensagens que possuem a palavra facção e criminosa, nós temos o comando SQL like, que ele pega dentro de uma variável varchar e procura por certa substring que você coloque entre caracteres, certo? Então aqui coloquei vários modos de se escrever facção, por exemplo, né? Aliás, tem dois iguais aqui. Vou colocar aqui. Pronto, agora diferenciou em relação ao que estava lá em cima. Dá até para rodar de novo. Está aqui. Acho que não teve diferença nenhuma. Então nós pegamos aqui ou um ou outro, né, de cada um das formas diferentes de escrever facção. E também um end aqui para ter obrigatoriamente também a palavra criminosa. Então esse aqui foi um dataset com os IDs da mensagem e a mensagem respectiva, para onde apareceu ambas as duas palavras, né? E por último, as mensagens que possuem a palavra segurança. Então basicamente fez a mesma coisa, só que agora de maneira mais simples, né? Porque só tem basicamente duas formas para se procurar. E aqui estão também o dataset obtido com o ID da mensagem e a mensagem respectiva. Então foi basicamente isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.